Caso não conheças, o propósito desta série é receber dividendos de qualidade tendo em conta o dividend yield e o potencial da ação. Ou seja, não podemos olhar apenas para o elevado dividend yield, mas também para a sua possível valorização no longo prazo. Isto é importante porque se a ação desvalorizar no longo prazo, então podemos estar a perder dinheiro, mesmo se tiverem a pagar bons dividendos. Para mim, receber dividendos é essencial, especialmente no futuro, caso adoeça e não tenha outra fonte de rendimentos. Assim, no futuro, posso receber dividendos para conseguir pagar as contas mesmo que esteja doente ou desempregado sem quaisquer apoios. Os dividendos são importantes porque permitem-me pagar despesas como água, eletricidade, telecomunicações, comida e até a renda da casa se forem muitos dividendos. É por isso que no curto prazo pode não ser interessante receber alguns euros por mês, mas no longo prazo o impacto pode ser gigante. É por isso que faço um estudo mensal para identificar o que pode ser mais indicado para os meus objetivos e perfil de investidor, sem aconselhamento financeiro nem recomendação de investimento. No entanto, os meus estudos podem te ajudar, nem que seja para conhecer mais opções no mercado que eu acredito ter um potencial superior. Por isso, sem mais demoras, vamos a isso. Olá, meu nome é Gustavo e bem-vindo ao 15º episódio de como receber dividendos de qualidade. Tal como sabes, eu utilizo a Vermutifor para ser o legítimo dono destas empresas que pagam bons dividendos, sendo que neste momento o meu portfólio yield está nos 5,24% e estou a receber anualmente cerca de $136. E lembro mais uma vez que a minha contribuição mensal, nesta série, são apenas $200. Aqui é como está distribuído mensalmente, está bem? Por isso uma média de $11 por mês e podemos ver que esta é a rentabilidade do meu portfólio neste momento. Ou seja, a minha melhor posição é HSBC, portanto é uma posição que eu não esperava que fosse a melhor também neste período de tempo, devido ao facto que teve um grande crescimento poucos meses depois, e a minha pior posição é aqui a Target. Atenção que a Target, eu já tenho aqui um nível de suporte do qual eu tenciono voltar a fazer um estudo, que é de volta dos 102, ou seja, ainda teria que ter uma queda adicional, deixa-me lá ver de quanto, uma queda adicional de cerca de 10% mais ou menos para eu voltar a fazer um estudo sobre a mesma e ponderar se reforço ou não, porque neste momento eu tenho a mesma em prejuízo, está bem, só que acredito que a mesma ainda pode cair mais, talvez, e depois se eu adquirir estes valores e ela entretanto recuperar e algum dia atingir os seus máximos, então estamos a falar de uma possível valorização de aproximadamente, deixa-me cá utilizar a régua, de aproximadamente 139%, 140%. Aliás, eu vou ver com o time frame diário para ver mesmo os máximos absolutos e assim ter uma noção qual poderá ser o ganho percentual caso atinja este nível de suporte e o adquira e entretanto atinja estes máximos absolutos. Exato, é aquilo que tínhamos visto, é cerca de 140, quase 140%. Portanto, é um ganho percentual mesmo muito elevado. Mas pronto, isto é para uma altura futura, está bem? Por isso acompanha esta série, porque por enquanto eu vou ver os vossos comentários. Ou seja, vocês fizeram várias sugestões e eu vou passar sugestão a sugestão, está bem? Por isso vamos começar com esta, que foi a primeira a ser sugerida, que infelizmente eu vou ter que descartar. Porquê? Porque tem um dividend yield de 2,25%. Ou seja, segundo os meus critérios, o dividend yield mínimo que eu considero que seja aceitável é 3% ou mais. Portanto, como é inferior a 3%, para mim não vale a pena adquirir para esta série. É claro que existem algumas exceções, principalmente aquelas empresas que mostram um grande potencial de crescimento, mas neste caso, aqui com base no Seeking Alpha, para a avaliação até dá uma nota negativa. Portanto, esta aqui por enquanto vai ser descartada. No entanto, eu agradeço pela sugestão, como é óbvio. Depois temos aqui outra sugestão, que foi a nós. Eu não sou a favor de empresas portuguesas, está bem? Ações cotadas no PSI. É verdade que tem um elevado dividend yield de 10,35%, mas mais uma vez, não é por ter um elevado dividend yield que realmente é uma boa aquisição, está bem? Porquê? Porque se estiver continuamente a desvalorizar, então nós podemos perder mais do que aquilo que estamos a ganhar. Neste caso, ela teve aqui uma desvalorização neste último ano de 7,10%, mas se virmos nos últimos 5 anos, estamos a falar de uma desvalorização de 42%, cerca de 43%, nos últimos 10 anos quase a mesma coisa e visto aqui nos máximos de quase 70%. Portanto, continuamente a desvalorizar. Nós não queremos aqui uma empresa que esteja continuamente em declínio. É claro que é aceitável que uma empresa tenha alturas que esteja em declínio, ok? Porque são poucas as empresas que têm um elevado dividend yield que realmente estão continuamente a subir, está bem? Conta-se pelos dedos, se calhar. Mas o caso da nós em específico está continuamente a cair e não é isso algo que eu procuro. Depois foi sugerido a WPC e infelizmente eu vou ter que excluir. Porquê? Porque é um REIT e nós aqui temos duas séries. Uma que é receber dividendos de qualidade de empresas, excluindo aquelas que são REITs, ok? Relacionadas com atividades imobiliárias, e uma série dedicada para REITs, ou seja, aqui no canal Financial Portuguese existe uma série dedicada apenas para REITs, por isso tudo o que é REITs, como o caso da WPC, então deve ser sugerido nessa série e não nesta. Pronto, a próxima sugestão foi MPW, a MPW também é um REIT, por isso temos que excluir pelas mesmas razões. Depois a próxima sugestão foi a Merck, que tem um dividend yield de 3,48%, que não é elevado, mas ainda é aceitável. Porquê? Porque o meu dividend yield mínimo, está bem para esta série, é 3% ou acima, tal como foi referido no início. Agora, a
Merck já foi adquirida, não neste portfólio, mas no portfólio do Workolic, que serve para pagar despesas comuns como água, eletricidade, telecomunicações e por aí fora. Portanto, já foi adquirido uma vez e eu posso mostrar-te que agora não tenciono voltar a adquirir até atingir o nível de suporte que está de volta dos 76.31, porque entretanto ela já esteve muito próxima, que ela caiu até os 81.46 aproximadamente, entretanto subiu um bocado e agora está de volta dos 92. Por isso, se entretanto a mesma cair até este nível de suporte, que é onde eu tenciono talvez reforçar, eu tenho que voltar a fazer um estudo e depois logo se vê, mas cair até aqui estamos a falar de um possível prejuízo adicional de 17.30%. E se eventualmente chegar a este nível de suporte e atingir os seus máximos absolutos, então é uma possível valorização de cerca de 73%, que até é bastante elevado, está bem? Por isso, para além de receber mais dividendos se atingir este nível de suporte, também é possível valorização também superior caso atinja os seus máximos absolutos no futuro. Pronto, depois temos aqui outra sugestão que foi a Vici Properties. Esta também é um REIT, portanto terá que ser excluído. Ou seja, tivemos aqui a ver as várias sugestões, eu acho que não me escapou nada, só há aqui mais um comentário que não é uma sugestão, é um do Sérgio. Bom dia, Gustavo, este episódio não está no Patreon, pois não? Quando lanças este episódio de dividendos de qualidade, lanças em tempo real ou gravas e só passado uns dias é que colocas aqui? Então, aqui no Financial Portuguese vocês têm acesso privilegiado. O que é que eu quero dizer com isto? É que normalmente sai primeiro aqui no Financial Portuguese. Porquê? Porque no Patreon é a escolha principal, está bem? Aqui é como se fosse uma alternativa com diferentes às vezes objetivos e também padrões diferentes para perfis de investidor diferentes e portanto pode ser indicado tanto para um tipo de investidores como pode ser indicado para outro tipo de investidores, está bem? Portanto aqui sai primeiro pela simples razão que é uma alternativa à do Patreon. Só que são duas escolhas que são indicadas para o meu perfil de investidor tendo objetivos diferentes. Aliás, dependendo do nosso perfil, até pode ser considerado que a do Patreon é alternativa ou vice-versa. Mas acontece é que aqui, por norma, é publicado primeiro em todo o tipo de séries, está bem? Por isso, quem tem acesso aqui ao canal do Financial Portuguese e quem o conhece, então tem este privilégio de ter antecipadamente aqui acesso. Quem está no Patreon tem acesso às aquisições com antecedência. Porquê? Porque existe um portfólio que está no plano 2 e nesse portfólio do plano 2 mostra em tempo real, ou seja, logo assim que é adquirido, passado poucos minutos, a minha aquisição e é feito um aviso tanto por e-mail, pelo Telegram, etc. Mas no Patreon é subscrito, ou seja, é pago e por isso é normal que tenha esses privilégios. Agora, passando à minha aquisição, eu estive a ver aqui dentro das melhores empresas classificadas pelo Seeking Alpha em termos de dividendos, está bem? E também aquelas que têm um dividend yield mais elevado e que eles deram uma maior classificação, está bem? Eu estive a ver estas, mas aquela que eu decidi, em princípio, adquirir para este mês, foi uma que foi sugerida, não nestes comentários, mas ou foi no Patreon ou no meu canal do YouTube do Workolic, que é aqui a UPS. Atenção que a UPS tem aspectos negativos e eu vou falar deles, ok? Por isso tens de ter muito cuidado porque esta empresa pode não ser indicada para ti. Vai ser indicada para mim pelas razões que eu vou explicar, mas tem aspectos negativos que tu tens que ter em consideração. Pronto, em primeiro lugar, ela desde 2020, deixa-me só ver desde quando, eu vou pôr um time frame diário só para ter uma noção melhor do gráfico, desde fevereiro de 2022 tem estado em declínio, está bem? Portanto, temos que ter atenção a isso, que ela agora está em declínio e pode chegar a este nível de suporte que é dos 92.73. Se entretanto realmente chegar a estes 92.73, estamos a falar de uma possível queda adicional de aproximadamente 22%, que ainda é bastante significativo, está bem? Portanto, tens que ter atenção a isso e aos valores atuais, caso recupere, então é uma possível valorização de cerca de 69-70%. Se eventualmente atingir este nível de suporte, então a possível valorização, caso chegue algum dia aos máximos, é de cerca de 118%. Portanto, o ganho percentual aqui é muito grande, mas temos de ter atenção que em termos de crescimento da empresa, ela está em declínio, ok? Temos de ter isso em consideração. Agora, um aspecto positivo é que, maioritariamente, tem sido uma empresa estável. É claro que desde fevereiro de 2022 tem estado em declínio, mas maioritariamente é uma empresa estável e mostrou essa estabilidade, ok? Há aqui alturas que não é assim tão estável, mas maioritariamente tem sido uma empresa estável e com crescimento contínuo, o que é algo positivo para esta empresa, está bem? Agora, pode continuar a cair e temos de ter atenção a isso. Aqui o Super RSI, quando teve esta queda toda, ou seja, quando atingiu estes valores por volta dos 110, o Super RSI deu aqui um sinal positivo de compra e realmente ela começou a subir a partir daí. Entretanto, só teve uma pequena subida, mas ainda talvez possa continuar a subir. Agora, com base nas médias móveis, vamos ver o Simple Moving Average, que tem inputs de curto prazo, e podemos ver que parece que quer cruzar em breve. Ou seja, se estas linhas realmente se cruzarem, pode ser que no curto prazo ainda tenha aqui uma subida e talvez rompa aqui o SMMA, tá bem? Que é esta linha azul. Se isso acontecer, estamos a falar no mínimo de uma valorização de aproximadamente 16%, 16,5%. Depois, as linhas do Exponential Moving Average cruzaram para queda quando a empresa estava de volta dos 164, portanto foi aqui, tá bem? E ainda não cruzou novamente para subida. Ou seja, no médio prazo ainda pode cair mais, tá bem? Porque ainda não temos quaisquer
sinais de convergência que a mesma pode cruzar e assim começar a subir a partir daqui para médio prazo, está bem? Isto em termos de análise técnica. Em termos de análise fundamental, vamos começar com o dividend yield, ou seja, paga bons dividendos, que é de 5,51%. Neste último ano teve uma queda de 20,40%, está bem? Que vimos anteriormente que ela está em declínio. Depois, relativamente aos dividendos, tem um payout ratio mesmo muito elevado, e atenção, que o payout ratio é o aspecto mais negativo desta empresa, que aqui eles utilizam o non-GAAP, se não estou em erro, mas de facto só o non-GAAP é muito elevado, mas mesmo o 12 trailing months, se eu não estou em erro, é de 90 e tal %, portanto temos de ter cuidado, porque pode indicar que eles, ou existe a possibilidade de eles cortarem os dividendos futuramente. Porquê? Porque se eles utilizarem 100% dos resultados líquidos ou até mais para pagar aos acionistas, pode talvez indicar que eles estão com dificuldades e por isso vão ter que cortar mais tarde ou mais cedo. Essa é uma possibilidade, está bem? Não quer dizer que realmente vão cortar, mas se isso acontecer, pode afetar o preço da ação. Agora, o que é que me deixa mais descansado? É que eles têm pago e crescido os seus dividendos há pelo menos 15 anos consecutivos, o que já é muito bom, está bem? Sendo que a taxa de crescimento está nos 10,92%. Por isso, se isto tem estado a acontecer, eu vejo isto como um sinal positivo. Mas vamos ver a segurança dos dividendos. Aquilo que eu estava a querer dizer do 12 trailing months, neste caso é o gap, está nos 96,60%, que é muito, mas muito elevado. Aliás, o cash e dividend payout ratio está tão elevado que, comparativamente à menina do setor, a diferença percentual é mesmo muito elevada, está bem? Por isso temos que ter atenção a isto. Em termos de interest coverage, felizmente está aceitável, ou seja, para além de estar elevado, também está superior à menina do setor. Agora, em termos de total debt to equity, temos aqui o segundo ponto negativo, ou seja, o primeiro é o payout ratio, que está muito elevado, e o segundo ponto negativo é o total debt to equity, que está não só muito acima da menina do setor, mas também está muito acima dos 100%. Por isso, estes dois são os aspectos mais negativos desta empresa, por isso tens que ter isso em atenção, para além do declínio do crescimento, ou seja, a empresa não está apenas estagnada, como também em declínio. Por isso tens que fazer o teu próprio estudo e entender se é ou não indicado para ti, ok? Só quero que tenhas cuidado. Apesar de poder ser indicado para o meu perfil, pode não ser indicado para o teu. É por isso que cada um deve fazer o seu próprio estudo. Eu estou simplesmente a partilhar os meus estudos e aquilo que tenciono adquirir. Agora, em termos de crescimento, podemos ver que utilizando o Compound Annual Growth Rate nos últimos 3, 5 e 10 anos, tem sido superior à mediana do setor, o que é um aspecto positivo. Depois, relativamente à avaliação, utilizando o Price to Earnings Ratio entre Price Value to Sales, EBIT e EBIT, podemos ver que maioritariamente é tudo inferior à mediana do setor. Por isso está quase tudo a indicar que a mesma pode estar bastante subvalorizada, ou seja, que o seu valor justo esteja muito acima do preço atual, que é isso que se quer, obviamente, para também lucrar com a valorização. Depois, relativamente ao crescimento, é o outro aspecto, ou seja, o terceiro aspecto mais negativo desta empresa. Portanto, o primeiro é o Price to Earnings Ratio, o segundo é o Debt to Equity, o terceiro é o declínio do crescimento, que podemos ver que comparativamente à mediana do setor está pior também, ou seja, o crescimento dos rendimentos está inferior. Em termos de crescimento do EBITDA e EBIT está negativo e inferior à mediana do setor, e apenas aqui no crescimento do Free Cash Flow alavancado é que está superior à mediana do setor, uma grande diferença, o que é um aspecto positivo, está bem? Também temos aqui alguns pontos favoráveis, não muito, mas já são alguns, que é relativamente ao crescimento do Return on Equity, tanto year over year como forward estão aceitáveis. Agora, sobre o crescimento, é o terceiro aspecto negativo, ou seja, o primeiro era sobre o Price to Earnings Ratio, o segundo era sobre o Debt to Equity e o terceiro é sobre o declínio do crescimento, que tal como podemos ver que está abaixo da mediana do setor, maioritariamente. Portanto, o crescimento dos rendimentos está abaixo, o crescimento do EBITDA e EBIT está em declínio e abaixo da mediana do setor, mas felizmente o crescimento do Free Cash Flow alavancado está superior à mediana do setor e aqui a diferença até é significativa. Agora, relativamente ao crescimento do Return on Equity, está aceitável porque vai mais ou menos de encontro à mediana do setor. Tanto year over year como forward está superior. Portanto, aqui vemos alguns aspectos positivos, mas maioritariamente negativos. Está bem? Nós gostaríamos de ver um crescimento do EBIT a superior à mediana do setor. Aí seria o ideal para realmente vermos esta empresa a valorizar e se calhar não precisar de cortar sequer os dividendos. Em princípio não irá cortar, ok? Não existe essa tendência, mas pronto, existe a possibilidade. Agora, relativamente ao quão lucrativa é a empresa, aqui o Seeking Alpha dá uma classificação muito boa, mas a verdade é que não é assim tão boa. Podes ver que a margem do resultado bruto está inferior à mediana do setor, está bem? A diferença não é assim tanta, mas está inferior. Depois, margem do EBIT e EBITDA também está inferior à mediana do setor, está bem? Só a margem do resultado líquido é que está superior à mediana do setor, mas também a diferença não é assim muita. Depois, relativamente ao Return on Equity, Return on Capital e Return on Assets, é que está superior à mediana do setor e a diferença já é significativa. Portanto, aqui são talvez alguns dos aspectos mais positivos na parte do quão lucrativa é a empresa. Agora, o GrowFox, vamos utilizar outra fonte. O GrowFox dá uma classificação de 76 em 100, sendo que para a saúde financeira dá um 6 em 10, do quão lucrativa é a empresa um 8 em 10, um aumento 4 em 10, mas relativamente ao valor justo dá de 10 em 10. Porquê? Porque se nós formos ver aqui,
diz que está subvalorizado por 23,52% após o declínio que esta tem tido. Agora, mais uma vez, o aspecto mais negativo que apontam é realmente o crescimento da empresa, que é um 3 de 10. Também por isso temos de ter atenção que não podemos estar aqui muito otimistas relativamente ao crescimento da empresa. Agora, utilizando o Finbox, com base no Discounted Cash Flow Gordon Growth Exit nos últimos 5 anos, uma possível valorização de 7%. Se utilizarmos os multiples com base no Price to Earnings Ratio, então uma possível valorização de 11,9%, sendo estas as empresas comparáveis. Se entretanto virmos com base no DDM, e atenção, o DDM é muito importante, ou seja, este modelo é para vermos empresas que pagam dividendos, ou pelo menos quando o objetivo é realmente receber bons dividendos, e aqui no Dividend Discount Model, Stable Growth, dá uma possível valorização de 24,5%. Está bem? É claro que temos de ter outros aspectos em consideração, mas neste caso é algo positivo para esta empresa. Depois, aqui no Wall Street exageram sempre, ou seja, dizem que está subvalorizado por 42,9%, está bem? Mas também é importante conhecer cenários otimistas. Agora, com base nas projeções anuais do crescimento dos earnings, está abaixo da indústria e do mercado, mas também a diferença não é assim tanta. Quer dizer, comparativamente ao mercado ainda é um bocado. Depois, com base nas projeções anuais do crescimento dos rendimentos, então está abaixo da indústria e do mercado. É assim, comparativamente à indústria, a diferença não é muito significativa, mas mesmo assim está um pouco abaixo. Depois, com base na saúde financeira da empresa, tem ativos correntes superiores aos passivos correntes e tem ativos não correntes superiores aos passivos não correntes. Só que, depois vendo o Debt to Equity, conseguimos ver que neste momento tem capitais próprios inferiores ao seu endividamento. Houve aqui uma altura em que eles realmente tiveram capitais próprios superiores ao endividamento, ou seja, isto foi em 31 de março de 2023, 31 de dezembro de 2022, mas eles entretanto pioraram um bocado a situação, sendo que até não estão assim tão maus comparativamente a como já tiveram, ou seja, esta empresa durante um grande período da sua existência, também estamos a falar aqui desde 2024, teve aqui um Debt to Equity que chegou a estar nos 848%, aliás não, nos 3.636%, portanto, se eles têm capacidade de se endividar tanto, ter tão poucos capitais próprios e recuperar, então talvez também consigam sair da situação que estão e chegar, mais uma vez, aos seus máximos. Agora, com base nos dividendos, eles passam em todos os critérios, menos aqui um critério que é terem um elevado payout ratio, tal como eu já te comuniquei. Depois, com base nas compras e vendas por parte dos insiders, conseguimos ver que nos últimos 3 a 6 meses houve aqui uma venda muito significativa de um insider, neste caso foi o Chief Compliance Officer, que também é executivo, e é claro que se quem manda na parte do compliance está a vender uma grande quantidade, então obviamente que isso pode indicar algo negativo, mas isto foi nos últimos 3 a 6 meses, e atenção que o preço da ação já se refletiu nesse período, está bem? Por isso é que teve também parte daquele declínio, mas podemos ver aqui com mais atenção a queda que teve, por isso deixa-me lá ver se os nomes batem certo, neste caso foi o Norman Brothers, deixa lá ver se aqui bate certo, e podemos ver que está aqui pronto, utiliza um nome ao contrário, ou seja, Brothers Norman, o outro é Norman Brothers, mas sim, está aqui a venda e não foi só ele que vendeu, portanto vemos também aqui que outra pessoa, insider, responsável pelas operações, também vendeu, aliás até vendeu uma quantidade superior, isto foi basicamente na mesma altura, portanto estamos a falar aqui no mesmo dia até, por isso não é de estranhar que a ação tenha caído também o que caiu, porque se eles não mostram confiança para a empresa, é normal que os acionistas já tenham aqui este receio e também vendam, mas é claro que este receio e medo causa esta pressão de venda, também é bom para quem quer adquirir, porque se calhar está a adquirir com um bom desconto e se o valor justo da mesma realmente for muito acima, então pode ser uma oportunidade. Aqui o Stockrover diz que existe uma margem de segurança de 9%, sendo o Value Score de 83, Growth Score de 71, Qualidade de 77 e Sentimento de 71, sendo que é mais um buy do que um strong buy. Depois, aqui no Stock Analysis, com base na classificação de 22 analistas, dizem que é um buy. Se vimos com base no Market Beat, dizem que é uma compra moderada, com base na classificação de 24 analistas, está bem? Por isso, 14 recomendações de compra e 8 manter, sendo o possível upside de 18,16%. Aqui no Market Watch conseguimos ver que maioritariamente temos recomendações de compra. Há 3 meses atrás estava 13 para 13, portanto, tanto para manter, para comprar, mas entretanto isto tem mudado, ou seja, tem havido cada vez menos recomendações de manter e mais recomendações de comprar, à medida que tem caído. Agora, aqui com base no plano Pro do Investing.com, dizem que neste momento está a ter uma má performance, ou seja, um mau desempenho, mas o possível upside é de 11% neste momento. Portanto, tendo tudo isto em consideração, eu tenciono adquirir aqui neste portfólio. Não vai ser uma quantidade muito elevada, porque nesta série eu apenas tenciono investir cerca de 200 euros por mês. Pronto, 200 euros, 200 dólares, o equivalente. Portanto, eu vou então procurar por esta empresa, ou seja, é UPS, que está aqui, e neste momento cada uma está a custar 118,90. Portanto, eu vou adquirir 2 ações, fica um pouco acima dos 200, mas é totalmente ok.
Aliás, eu já tenho aqui 300 e tal, é porque tenho ainda uma ordem pendente. Tenho uma ordem pendente da SWK, que está nos 70.34, deixa-me lá ver onde é que a SWK está neste momento. Só para ter uma noção se ainda falta muito para chegar à mesma ou não. Então a SWK, deixa-me lá ver, está nos 83.40, tem estado a oscilar, ok, é neste nível de suporte que eu acho que pode cair, portanto ela tem estado a resistir e talvez caia até estes valores, ok, por isso que eu não quero mexer na mesma. Agora vou adquirir 2 ações, vai ser o valor de mercado, está bem, portanto posições, ainda não tenho a mesma, colocar ordem de compra e confirmar compra. Ok, o mercado está aberto, por isso vai ser já executado e assim sendo vai parar aqui o meu portfólio em breve, ok, estava em pendente e agora já está aqui. Vou aqui a transações só para confirmar a quantidade, por isso 2 ações a 118.936, ou seja, onde é que está aqui? Está aqui, portanto vou voltar aqui atrás, vou agora clicar aqui em Add Holding, o ticker é UPS, agora são 2 ações, era 936, não era? Deixa-me lá ver, 118, 936, exatamente, 936, Add Holding, e está feito. Portanto já está aqui a nova aquisição. Eu realmente espero que tenhas gostado deste estudo. É claro que pode não ser indicado para todos os perfis, mas pelo menos para mim, para longo prazo, eu realmente espero que tenha sido útil de algum modo. Também podes ficar à vontade para fazer uma sugestão que eu depois no próximo episódio tentarei ver. Obrigado e até uma próxima.